Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus reine no coração de cada um de vocês. Como sempre, aqui no Falando com Deus, nós agradecemos ao Senhor pela manhã. Todos os programas que temos feito até aqui, que particularmente eu tenho feito até aqui, eu tenho lembrado você de agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela saúde, por tudo aquilo que você tem. E esse é o momento então de dizermos ao Senhor: bom dia, Pai, bom dia, querido Espírito Santo. Obrigado porque o propósito foi renovado. Obrigado porque eu estou vivo e creio que os planos do Senhor continuam valendo em nós. Bom dia e obrigado pelo sol, ainda que quente, sobre essa cidade. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo café da manhã, simples ou sofisticado. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor fez é bom. E fez pensando em mim e fez pensando em você. Bom dia, ovelhas da Igreja Mananciais do Espírito. Bom dia, ovelhas de Montes Claros, da Igreja do Senhor nessa cidade. Obrigado a todos vocês e bom dia a todos vocês que amam a Jesus, que estão agora sintonizados aqui na 104,5 FM Metrópole, ouvindo o programa da Igreja Mananciais do Espírito. É uma alegria, é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu quero dizer que a cada dia Deus ele tem construído em nós, eu tenho convicção disso, um coração de adorador. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus em meio às circunstâncias. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor em meio, muitas vezes, à dor, ao desafio, diante dos gigantes, ou nos vales, ou nos desertos. Assim como também nos pastos verdejantes. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, mas nunca, jamais nos esquecermos de que somos mais do que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero dar um abraço carinhoso nessa manhã a Ellen e a Nice, que estão sempre aí ligadas no programa Falando com Deus. Um beijo no coração de vocês, ovelhas queridas, a vocês e a toda a casa, a todo o bairro de vocês. Que Deus abençoe, dizendo a vocês que é um prazer, uma honra poder pastoreá-los. Deus abençoe, um beijo carinhoso pela audiência. E a você que está aí agora, ligadinho com a gente, esperando esse abraço, um beijo no seu coração. Talvez eu não possa citar aqui o nome de todo mundo, mas com certeza, Deus sabe que você está aí agora. E a gente, o coração de pastor sabe que ovelha fiel está sempre prestigiando aquilo que a igreja faz. Então, muito obrigado pela sua audiência, ovelha Mananciais do Espírito. Muito obrigado pela sua audiência, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa a sua denominação. A vocês que estão aqui no centro da cidade trabalhando, começou cedo, né? Toda essa correria aí, essa labuta, mas Deus estará com vocês, abençoando os negócios de vocês, abençoando a cada cliente que entrar e dando a vocês sabedoria e tranquilidade para fazerem tudo com excelência nesse dia. Obrigado a todo o comércio, a todas as pessoas que estão. Queremos agora, nesse momento, oferecer uma canção a você. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que nos lembra a quem nós servimos. E quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres quando escolhemos servir a pessoa certa. Não é verdade? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora uma canção agradecendo pela sua audiência. Já já a gente volta com muito mais Falando com Deus. Programa da Igreja Mananciais do Espírito, a unção fazendo a diferença. Se tão somente obedecermos ao Senhor. Se tão somente escolhermos servir a Deus, todas as coisas se tornam possíveis. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, que está no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 16. É apenas um versículo, mas é uma Bíblia inteira.
palavra do Senhor Deus diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vivemos numa geração que dança, já cantaram isso com excelência. Somos a geração dos Elias, dos Daniéis, dos Paulos, não sei. Muitos dizem que esse é o tempo profético. Desejamos em nome de Jesus e cremos que assim seja. Mas vemos as pessoas, o ser humano, a igreja, de uma certa forma, se distanciando da verdadeira essência de Deus. Crentes, cristãos, na sua grande maioria, perdidos e sem direção. Dentro das igrejas, muitas vezes congregando fielmente, mas perdidos em seus chamados. Sonhadores, que não passam de sonhadores. Hoje, crianças que sonham, amanhã, adolescentes que sonham, um pouco mais à frente, jovens que sonham, um pouco mais adiante, adultos que sonham, mais à frente, velhos que sonharam. Mas não passou de sonho. Meu querido, eu gostaria muito de convidar você nessa manhã para uma reflexão. Você tem sonhado mais do que tem vivido seus sonhos? As coisas que você planeja, aquilo que você idealiza, você tem vivido? Ou você tem sido apenas um sonhador? As pessoas fazem uma analogia das suas vidas com José do Egito. Mas José não era apenas um sonhador. José era um jovem que sonhava os sonhos de Deus. E que no final das contas, viveu os sonhos que ele sonhou. Conversamos hoje com pessoas que falam de um evangelho que não acontece na vida delas. Falamos com pessoas que vivem e pregam o evangelho e é mais ou menos assim: olha, eu vou te apresentar um evangelho que eu não posso demonstrar para você como ele funciona, mas você tem que ler e crer para acontecer na sua vida. O evangelho que diz que nós podemos curar os cegos, podemos fazer o surdo ouvir, o paralítico andar, o mudo falar e o morto ressuscitar. Não é? Mas na grande maioria, 80% do povo de Deus não vive esses milagres. Eles pregam de um evangelho que eles não vivem. Não porque não querem, porque não conseguem. Porque todo mundo quer fazer um paralítico andar. Todo mundo gostaria de colocar a mão em um canceroso e ver ele vomitar o câncer para fora. Todo mundo gostaria de ver um cego de nascença enxergando. Os cultos são feitos nas igrejas, as adorações são prestadas a Deus para que a sua glória venha sobre a igreja e os milagres aconteçam. Mas por que isso não tem acontecido? Olha para você, eu não quero falar agora de uma corporação, eu não quero falar de uma maneira generalizada. Eu gostaria de falar individualizadamente para você agora. Eu gostaria que você analisasse a sua vida. E eu gostaria de fazer, e eu quero fazer essa pergunta mais uma vez. Você tem sido apenas alguém que sonha? Ou você tem sido alguém que realiza os seus sonhos? Romanos 16 diz, e se você prestou atenção na leitura, eu quero repetir para você esse versículo. Romanos 16 diz: não sabeis, 6,16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos?
seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça. Queridos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A palavra de Deus diz que Ele nos colocou assentados acima de todo principado, acima de todas as potestades nas regiões celestiais, e nos deu poder e autoridade para pisarmos em toda a força do inimigo. E Ele acrescenta: Ele não vos poderá causar dano algum. A palavra do Senhor Deus diz que fomos convocados a sermos discípulos de Jesus e a replicarmos o teu reino, o seu reino na terra. E a ordem foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, curai enfermos, expulsai demônios, ressuscitai mortos, e se tocarem em alguma coisa mortífera não vos causará dano algum. Os crentes hoje são teóricos. São pregadores de um evangelho meramente teórico. E por isso a igreja não cresce tanto quanto ela deveria crescer. O que está faltando, pastor? Está faltando um detalhe muito importante. Você precisa saber a quem você serve. Você precisa ter convicção, consciência de quem você serve. Não é aquilo que você diz que demonstra a quem você serve, é o que você faz que demonstra a quem você serve. A palavra do Senhor Deus nos diz que os mentirosos são filhos das trevas, são filhos do diabo. João 8,44 chama o mentiroso de filho do diabo. A palavra do Senhor Deus diz que aqueles que praticam a maldade